Glória a Jesus. Eu perguntei ao pastor, e agora eu faço o quê? Glória a Jesus. Meus irmãos, é uma grande honra. Eu não posso dizer que eu sou amigo do pastor Ailton, porque quem sou eu, né? Mas quando o pastor diz que eu sou amigo dele, nós somos amigos, para mim é uma grande honra. Como ele disse, conheci o pastor Ailton, a irmã Judite, os seus filhos na missão, estavam lá na Argentina, servindo ao Senhor, lá em Mar del Plata, e era um tempo de grande dificuldade, né? E nós fizemos uma viagem juntos, passamos a noite inteira viajando de carro, ouvindo dois companheiros muito interessantes, que eram o pastor Pedro Nunes de Figueiredo e o pastor Severino Pedro da Silva, que foi quem começou esta igreja aqui, foi quem fundou essa igreja, nosso querido irmão, saudoso, pastor Severino Pedro da Silva. E tivemos ali uma viagem muito abençoada, né? Graças a Deus, nosso irmão estava dirigindo o pastor Pedro e eu estava orando ali, porque a viagem era longa, né? E o Pedro estava bastante animado. Então, nós viajamos debaixo de oração, para a glória do nome de Jesus. E acompanhamos a jornada do pastor Ailton e o que Deus tem feito na vida do pastor Ailton, da irmã Judite, dos seus filhos. Os seus filhos são pastores. O pastor Júnior, Ailton Júnior, lá que está na cidade de Caruaru, e o pastor Jefferson, que está aqui conosco, a sua filha, que também é nossa, está lá em Portugal, em Lisboa, com seu esposo, o pastor José Hildo, são também missionários ali servindo ao Senhor. Nós estivemos ali e eu, a propósito, gostaria de agradecer aos irmãos pelas orações em nosso favor. Nós viajamos durante esses dias, tivemos que, por uma circunstância, estender a nossa viagem, precisamos ficar mais tempo. Nós saímos daqui, irmãos, para Orlando, fizemos ali as bodas de um casal que é filho de um dos nossos pastores, se casando com a filha de outro dos nossos pastores, os dois dirigentes de congregação, um em Massachusetts, outro aqui na Flórida, e de lá mesmo já saímos de Orlando no mesmo dia, no sábado, para Londres, de Londres para Bruxelas, de Bruxelas para Antuérpia, onde fomos inaugurar a nossa congregação ali na Bélgica, em nome de Jesus. Você orou pela Bélgica, nós oramos durante muito tempo pela Bélgica, para Deus abrir as portas da Bélgica. Deus abriu, tem um lindo grupo ali, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo, com o presbítero, com o pastor Márcio. O pastor Márcio está ali, servindo ao Senhor, ao lado da sua esposa, com seus filhos e os irmãos que ali estão. A grande dificuldade que nós tivemos de mais de um ano de batalha foi conseguir visto para que ele pudesse permanecer no país. Isso já, graças a Deus, está solucionado para a glória do nome de Jesus. De lá nós fomos para Genebra, onde estivemos participando do culto de ensino com os nossos irmãos ali, que é a sede da nossa igreja ali na Suíça, e de lá nós fomos para Barcelona, e de lá fomos para Girona. Também um lindo trabalho, onde o pastor Orlando Vigato está servindo ao Senhor. De lá nós viemos para Madrid para encontrar um amigo comum, o pastor Juan Carlos. Estar com o pastor Juan Carlos, ele passou por algum problema de saúde, mas graças a Deus está bem, está forte. Fiquei muito feliz em encontrá-lo, em vê-lo, estar com ele. E de lá fomos para Lisboa para ministrar seminário aos nossos irmãos, estar participando dos cultos, e foi uma bênção para a glória do nome de Jesus. Portanto, trago esse rápido relatório aos irmãos e continuamos pedindo oração em favor dos nossos missionários. Neste mês, nós estamos em campanha de oração e jejum. Eu pedi a todos os líderes, e estou pedindo outra vez a todos os líderes de departamento, cavalheiros, damas, jovens, todos os departamentos, juniores, adolescentes, música, todos, vamos orar pela nossa igreja, orar pelos pastores e orar. Ore pelo seu departamento, faça uma campanha, faça uma escala de jejum e oração com todos os líderes de departamento de todas as congregações durante esses 30 dias aí que temos a partir de amanhã. Hoje é dia 9, amanhã de 10 de abril a 10 de maio, nós estaremos, irmãos, nesta campanha, terminando esta campanha. Já estamos há 10 dias, não é? Ou um pouco mais, mas estaremos terminando essa. Nós começamos no dia
na verdade, no dia 20 e pouco, não foi de março, quando começou o Ramadã, 22 ou 23 de março, quando começou o Ramadã, nós começamos a jejuar juntos, pedindo que Deus salvasse os muçulmanos em nome de Jesus. Me permitam um parênteses aqui, eu cheguei na nossa igreja, nas nossas congregações lá na Europa, várias pessoas que estão conosco se congregando são muçulmanos que aceitaram a Jesus como Salvador e já se estão congregando conosco para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de lembrar que nós temos uma dívida, uma obrigação com a próxima geração, é prepará-la para o mundo muçulmano. Nós pregamos e conhecemos bem o que é evangelizar uma pessoa católica, mas o muçulmano nós não sabemos. Nós não conhecemos o que é o Islã, o mundo do Islã, a doutrina do Islã. Por isso, irmãos, nós sistematicamente estamos ensinando a igreja, inclusive nos nossos cultos de ensino, para que você, quando se encontrar com um muçulmano, possa ter resposta que ele precise ouvir. Não é para disputar e brigar com ninguém, pelo contrário, é para poder alimentar a alma dele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fechando parênteses, nós vamos terminar a nossa campanha, então, com todos os departamentos orando a Deus pelos departamentos específicos em todas as nossas congregações e pela festividade da nossa igreja, em nome de Jesus. O nosso pastor confirmou esta semana conosco, ele vai estar conosco em nome de Jesus. Pastor José Wellington vai estar conosco e nós vamos estar fazendo uma festa bonita. Nós estamos terminando aqui de fazer um acordo aqui, um acerto com um local, irmãos, que nós devemos fazer a nossa festa. Talvez, a partir até da abertura, a gente já faça a nossa festa fora daqui, num lugar maior, onde nós possamos receber também os nossos irmãos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Glória a Deus pela sua bondade para conosco. Eu gostaria de trazer uma breve palavra, apenas fazendo este fechamento para o seu coração, falando a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós já ouvimos aqui, já foi lido, e o Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitar, encontrou-se com algumas pessoas, primeiro com as mulheres, depois ele encontrou-se com seus discípulos. E o Senhor Jesus, quando se encontrou com Maria, ele disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Mateus 28, e o versículo de número 10. Irmãos, algumas pessoas zombam de nós por causa das coisas sobrenaturais, porque nós cremos no sobrenatural. Algumas pessoas dizem que a Páscoa não deveria ser na segunda semana de abril, deveria ser no dia 1º de abril, porque isso é um conto, isso é uma mentira. Jesus Cristo nunca existiu, Jesus Cristo nunca foi alguém que fez esses milagres ou que estas coisas vieram a acontecer. Tudo isto é mentira. E a Páscoa deveria ser no dia 1º de abril. Uma das pessoas que falava isso bastante é um homem por nome Lee Strobel. Ele era colunista, na verdade ele era o editor-chefe do jornal Chicago Tribune, a Tribuna de Chicago. Esse homem era muito contra o Evangelho e ele dizia que a Páscoa deveria ser comemorada no dia 1º de abril, porque isso é uma grande mentira. Mas como Jesus é misericordioso e maravilhoso, salvou a esposa dele. A esposa do Lee Strobel aceitou a Jesus como Salvador. E começou a convidar o Lee para vir à igreja. E ele ficava muito bravo quando era convidado para vir à igreja, porque ele era ateu, materialista e anticlerical. Então ele não queria nada com o Evangelho. E o Lee Strobel atacava muito o Evangelho. E um dia, por uma razão especial, a esposa o convidou para ir ao culto. Me parece que era um batismo de um dos seus filhos, alguma coisa assim. E ele foi, e ele ficou muito revoltado com o que ele viu. Ele disse: como é que a minha esposa, uma pessoa tão instruída, esposa do editor-chefe do maior jornal da cidade de Chicago, um homem que foi preparado para ser um jornalista, um investigador, uma pessoa que conhece as coisas a fundo. Como é que a minha esposa pode cair numa coisa dessa, numa coisa tão ridícula, acreditar nesses contos de fada? E naquele dia ele tomou uma decisão.
eu vou provar para minha esposa que tudo que ela crê é mentira. Eu sou um jornalista, eu sou um investigador. Eu vou provar para ela cientificamente que tudo que ela crê é mentira. Lee Strobel começou uma jornada de investigação para provar que tudo que a sua esposa cria era mentira. E a primeira coisa que ele encontrou como um profissional, como alguém que usa a tecnologia mais moderna, alguém que fez uma pesquisa honesta, a primeira coisa que ele encontrou é que, diz ele assim, eu descobri que não há disputa entre os estudiosos de que Jesus Cristo, de verdade, existiu, viveu. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, de fato, viveu, e não existe nenhuma dúvida disso. Eu queria só que você se lembrasse que nós estamos falando do aspecto científico, estamos falando de aspecto de estudo, de pesquisa. Assim como você crê que houve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, que existiu um tal de Napoleão, ou que existiu o Faraó, ou que existiu Platão. Por quê? Como é que a gente consegue saber que isso é verdade? Os escritos estão aí, as provas estão, existem provas científicas de que eles existiram, e de que eles falaram, e que eles ensinaram, e que eles ensinaram. Essa foi a linha, a pesquisa do Lee Strobel. Ele foi pesquisar se de fato Jesus existiu. Jesus nasceu em Belém da Judeia. Jesus nasceu numa manjedoura e hoje nós estamos comemorando a Páscoa e não o Natal. Amém? Glória a Jesus. Jesus de verdade nasceu em Belém da Judeia. Jesus era belemita, tinha até credencial do Ministério do Belém. Né? Glória a Deus. A segunda coisa, o que ele descobriu como Jesus havia nascido, é que Jesus viveu, realizou os milagres, pregou o evangelho, trouxe as boas novas e que ele morreu. E ele morreu crucificado. Existem documentos e existe substância científica suficiente nos nossos dias para provar que Jesus morreu crucificado. Alguém precisa falar isso para os islâmicos. Não é? Jesus morreu crucificado de verdade. E o melhor de tudo, irmãos, é que eles dizem que, na verdade, ele nem morreu. Ele morreu por uma outra causa, de causa natural, mas os estudiosos, todas aquelas pessoas que são doutores nesses estudos, eles provam, os historiadores mostram e provam pelos documentos da época, pelas testemunhas de pessoas que viram, que presenciaram, Jesus Cristo estava, de fato, morto. Jesus morreu na cruz. Depois de ser crucificado, Jesus estava, de verdade, morto. Alguém disse, porque ele não estava morto? Tiraram da cruz antes que ele morresse. Né? Em segundo lugar, existem relatos da ressurreição, relatórios, que eles chegam tão depressa que você não pode nem conseguir escrever como uma lenda. São tantos relatos de tantas pessoas que viram a Jesus, de tanta gente que viu a Jesus, não é? Testemunhas oculares, coisa que foi datada por estudiosos de alguns meses após a ressurreição de Jesus. Isso é ouro histórico, irmãos. Pessoas que relataram, que escreveram, que deixaram, estudiosos da época que relataram, de repente não eram pessoas como existia um grande historiador, Flávio José, que não era cristão, mas ele escreveu com detalhes a respeito do tempo que ele estava vivendo, e como ele, outros também escreveram. Do tempo que eles estavam vivendo, existia um tal de Jesus aí e tal, que ressuscitou e que muitas pessoas viram, e não era questionado absolutamente que Jesus havia ressuscitado. Não é? Ele, na verdade, se concentrou no túmulo vazio. Ele disse, eu descobri que até mesmo os oponentes de Jesus admitiam que o túmulo de Jesus estava vazio. Eles tiveram que criar, e eu creio que foi Marcos que escreveu sobre isso, eles tiveram a mentira dos judeus, eles tiveram que criar uma história para poder justificar o túmulo vazio. A pedra era rolada e era selada com o selo do rei. Ninguém podia mexer ali, ninguém podia tirar o selo, alguém tinha que justificar aquela pedra rolada de volta, o túmulo aberto e vazio. E o melhor de tudo é que aqueles panos que envolviam a Jesus e o lençol, o Senhor dobrou e colocou lá, porque Jesus arruma a cama.
Jesus arrumava a cama dele, né? Ele deixou o lençol dobrado ali na cabeceira. Como é que eles explicam aquilo? Como explicar aquilo? Não tem como explicar o túmulo vazio. Eles criaram alguma coisa, é porque os soldados dormiam. E os discípulos dele vieram e rolaram a pedra e tiraram, e os soldados não acordaram. Que sono profundo, né? De rolar a pedra e de fazer tudo isso. E com certeza os soldados fazendo aquilo, os soldados sujeitos àquilo, o que é que poderia acontecer? Eles poderiam ser mortos. Falando que nós dormimos, então vocês vão morrer. Dormiram e deixaram o defunto escapar, não é? Como é que vocês fizeram isso, né? Em quarto lugar, adiante, nós temos muitas fontes, irmãos, antigas, fora e dentro do Novo Testamento, que confirmam a convicção dos discípulos de que encontraram o Jesus ressuscitado. Isso é a avalanche de dados históricos. A ressurreição de Jesus não é uma piada do dia da mentira. A ressurreição do Senhor Jesus é uma realidade histórica, baseada não na mitologia, mas numa base sólida de verdade histórica e científica. Muito bem, mas a nossa fé não precisa desse argumento científico, porque nós cremos em Jesus pela experiência que temos com Ele. Nós somos do Senhor de Jesus Cristo. Ainda hoje em dia existem novas pesquisas científicas, irmãos, exclusivas em cima disso, que mostram que relatos de milagres são muito mais comuns do que as pessoas pensam. De fato, o Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar. E ele foi crucificado na cruz do Calvário, verteu o seu sangue para que você e eu pudéssemos hoje estar aqui, alimentando, edificando a nossa alma e sendo felizes de verdade. Não felizes da boca para fora. Nós não precisamos de um engradado de cerveja para ficar felizes. Nós não precisamos de uma noitada para alegrar o nosso coração. Nós não precisamos ter uma mansão aqui na beira do canal para ser felizes. Nós não precisamos ter muito dinheiro no banco para ser felizes. Não é isso que traz felicidade ao nosso coração. Nós temos uma fonte. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Nós temos uma fonte, sabe por quê? Porque Jesus Cristo vive. Porque Jesus Cristo vive. Porque Jesus Cristo vive. Eu acho que se fosse permitido o próprio Jó, naquela noite que o Senhor visitou lá os que estavam no cativeiro, trouxe cativo o cativeiro, eu acho que o próprio Jó que dizia assim, olha, eu queria me encontrar com ele, se ele fosse um homem como eu ia falar com ele, e eu ia justificar, eu ia pedir para ele que me justificasse o que eu estou passando, eu ia falar para ele das coisas, eu queria entender o que estava, mas ele não é um homem igual a mim. Mas aquela noite o Senhor Jesus certamente se apresentou para Jó e disse, Jó, eu estou aqui, eu sou o homem, vim trazer agora cativo o cativeiro, eu vim libertar o cativeiro e levá-los para a mansão, ainda esperando o dia da ressurreição, mas para levá-los às mansões celestiais. Eu acho que Jó seria um que teria dito assim, dá licença, Jesus, será que eu posso ir lá na terra, eu vou lá e dizer para eles que tu estás vivo, que eu te vi e te vi como homem? O próprio Jó, eu acho que ele queria dizer para eles, ele está vivo, ele está vivo. Maria saiu correndo e foi se encontrar com os discípulos e disse, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Você imagina depois que ele apareceu aos discípulos, e quando ele apareceu aos discípulos, todos o viram, conversaram com ele, falaram com ele, puderam tocar nele, voltaram para casa, quem sabe, falando para a família, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Você imagina as pessoas agora, os amigos que ouviram dos amigos que ele estava vivo, e os parentes que ouviram dos parentes dizer, olha, o meu pai falou que ele está vivo. Olha, o meu esposo falou que ele está vivo. Olha, o meu primo falou que ele está vivo. O meu irmão viu, meu irmão falou com ele, falou que ele está vivo. Ele está vivo, todo mundo sabia que ele estava vivo. A notícia se espalhou por todo lado, o túmulo estava vazio. A Bíblia não conta, porque a Bíblia é um resumo, mas certamente muitas pessoas mais foram àquele túmulo. Não, eu vou lá para ver em loco, eu quero ver isso. Eu quero ver se é verdade mesmo. Eu quero ver a pedra rolada. Eu quero ver o túmulo vazio. Olha, se Deus quiser, o ano que vem nós vamos fazer o Conad lá, e você vai conosco lá em nome de Jesus, e nós vamos fazer um culto na frente daquele túmulo vazio, em nome do Senhor Jesus, porque Jesus Cristo está vivo.
Jesus. Você imagina essa notícia se espalhando entre eles? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Snapchat, não tinha nada disso. Mas a notícia se espalhou, ela correu, as pessoas boca a boca dizendo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, em todo lugar ele está vivo. Agora você imagina o que isso significava para aquelas pessoas que eram seguidoras do Senhor Jesus Cristo. Imagina a decepção deles. Nós confiamos, nós achávamos que era ele que havia de remir a Israel. Não foi isso que os discípulos do caminho de Emaús falaram? Eles estavam a caminho de Emaús e falaram, mas nós esperávamos que fosse ele o que haveria de remir a Israel. Nós estávamos esperando que ele era aquele que ia ser o nosso rei. O que eles pensavam? Que o Messias viria para ser o rei de Israel, para livrar Israel do cativeiro de Roma. Que eles já não seriam mais escravos de Roma, não estariam debaixo do Império Romano, mas eles seriam livres. E eles teriam liberdade para ser uma nação, e ser uma nação que ia dominar, talvez, o mundo inteiro. Eles não entendiam a obra espiritual que o Senhor Jesus Cristo veio, não para reinar no trono de Israel, ele veio para reinar no trono do nosso coração. Nós colocamos um trono para Jesus no nosso coração e dissemos, Jesus, vem morar aqui, ele está vivo, ele está aqui no meu coração. Nós temos um dos nossos pastores que se você ligar para ele e cair na secretária eletrônica, o que é muito comum, você vai ouvir o seguinte recado, Jesus Cristo está vivo, eu falei com ele hoje. Eu falei com ele hoje. Quantos falaram com Jesus hoje? Ele está vivo de verdade. O que foi que você fez quando dobrou os seus joelhos e começou a falar? Aquilo foi simplesmente um ritual? Você estava louco falando no vazio? Você estava falando sozinho? O que foi que você fez? Você falou com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Você imagina a alegria daquele povo. Não existe como as pessoas dizerem que é mentira que Jesus Cristo ressuscitou e que ele subiu para o céu. A palavra de Deus diz que mais de 500 pessoas, uma multidão maior do que essa que está aqui nessa manhã, mais de 500 pessoas viram a Jesus e viram quando ele foi subindo para o céu. Existe relato científico disso. Existe relato que comprova isso, mas ninguém discutia que Jesus havia ressuscitado. Jesus Cristo está vivo. Ele não é mais o prisioneiro de Pilatos, nem o bebezinho da manjedoura. Ele não é o Cristo das praias da Galileia. Agora ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele está sentado à direita do Pai. Ele vive para todo sempre, no seu poder e na sua glória. E ele está conosco também aqui nesta manhã, para alegrar os nossos corações, para salvar o perdido, para transformar, para libertar, para curar, para realizar a sua obra através da sua vida, através da minha vida. Jesus Cristo está vivo. As pessoas nos nossos dias, muitas pessoas, inclusive cristãs, aqui nos Estados Unidos, elas ficam constrangidas com o sobrenatural. Elas não querem parecer estranhas ou pessoas extremistas para os seus vizinhos, dizendo que creem em milagres. Porque isso seria, às vezes, vergonhoso para essas pessoas. Perdão. É interessante como as coisas mudam, não é? Esses próprios estudiosos e intelectuais, eles próprios vão mudando. As filosofias deles vão mudando e eles vão mudando de opinião. E eles dizem que estão crescendo. Eu nunca me esqueço que na minha cidade de São Paulo, eu sou paulistano, nasci na cidade de São Paulo, e na minha cidade houve um pleito, uma eleição para prefeito da cidade, e nós tínhamos alguns candidatos, entre eles os dois mais fortes eram Fernando Henrique Cardoso e Jânio Quadros. Jânio Quadros era uma figura hilária, uma pessoa diferenciada. A própria aparência dele era diferenciada. Ele tinha um olho no peixe, outro no gato, e ele falava com a voz meio rouca, né? Cabecinha branca, o homem do bigode, da vassourinha, que ia lavar toda a corrupção de São Paulo. Né? E ele chamava o Fernando Henrique de maconheiro. E ele, na propaganda eleitoral dele, dizia assim, minha senhora, este maconheiro vai botar maconha na merenda das suas crianças na escola. Isso é o que o Jânio quase dizia de Fernando Henrique Cardoso. Ele não sabe onde fica Sapopemba, é um bairro de São Paulo, na zona leste de São Paulo. Um bairro um pouco mais distante, ele disse, ele não sabe onde fica Sapopemba. Né?
Mas o prefeito da cidade havia ido muito bem, fez uma administração extraordinária, era Mário Covas. Fernando Henrique e Mário Covas eram aliados fortes do PSDB. E o Fernando Henrique já estava com a eleição praticamente ganha. Ele foi à prefeitura e o Mário Covas pediu para ele que, aliás, os jornalistas pediram que ele até sentasse na cadeira do prefeito. Ele, não, senta aí, só para a gente tirar a foto. Sentou e tirou a foto como se já tivesse ganhado a eleição. Às vésperas da eleição, ele participou de um programa de televisão e, numa entrevista ao Boris Casoy, o Boris Casoy perguntou para ele: o senhor acredita em Deus? E ele olhou para o Boris Casoy e disse: você prometeu que não ia me fazer essa pergunta. E naquele momento, o povo entendeu que Fernando Henrique não acreditava em Deus. Domingo, na eleição, o povo sufragou Jânio Quadros. Jânio Quadros ganhou a eleição. E dizia ele: para que o povo fique livre daquele maconheiro. Dizia Jânio Quadros. Porque não cria em Deus. Intelectual? Não crê em Deus? No dia que ele compareceu como agora presidente da República, no Congresso Mundial da Assembleia de Deus, lá no aeroporto, no Campo de Marte, em São Paulo, tínhamos, segundo a revista Mountain Movers, 1,2 milhões de pessoas, 1.200.000 pessoas das Assembleias de Deus celebrando ao Senhor Jesus Cristo no Campo de Marte. Fernando Henrique Cardoso foi recebido ali. E a pessoa que estava fazendo papel de arauto, que estava dirigindo o culto, disse: irmãos, nós temos conosco o presidente da República Federativa do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Que tal se nós recebemos o nosso presidente com uma aclamação dizendo: presidente, Jesus te ama. O presidente que disse que não acreditava em Deus. E aquela multidão de 1.200.000 pessoas gritou com aquela pessoa e disse: então vamos lá, 1, 2, 3, presidente, Jesus te ama. Imagina, 1.200.000 pessoas gritando: presidente, Jesus te ama. E disse: vamos receber o presidente da República Federativa do Brasil, o doutor Fernando Henrique Cardoso. E quando ele entra, a multidão está: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, porque Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. E quando ele terminou o discurso dele, ele disse: eu vou terminar o meu discurso parafraseando Handel. Aleluia! Olha aí que maravilha. Saindo da boca de Fernando Henrique Cardoso: vamos louvar ao Senhor. Aleluia quer dizer: louvemos ao Senhor. Glória ao nome de Jesus. Ele está vivo. Jesus está vivo. As pessoas podem querer dizer que Jesus morreu. Lá na Europa eles dizem que estão vivendo agora num continente pós-cristão, porque eles querem matar Jesus. Porque eles querem que Jesus desapareça. Jesus faz mal para eles. Até algumas autoridades do nosso país, muitas vezes falam no nome de Deus aqui nos Estados Unidos, como o presidente Trump e o presidente Bolsonaro. Deus, 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 Deus. Dificilmente usam o nome de Jesus. A nossa mensagem é Jesus, o nosso Salvador é Jesus, a nossa alegria é Jesus, a nossa vitória é Jesus. Nós não escondemos, nós não negamos, nós não nos envergonhamos de Jesus Cristo, nosso Salvador, porque o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não nos envergonhamos dos milagres de Jesus. Hoje em dia existem muitas pesquisas e eles estão descobrindo que nunca deram atenção para alguns documentos históricos que comprovam muitos milagres que aconteceram, não só no tempo de Jesus, como nos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, durante um tempo de perseguição, de sensacionismo, quando eles diziam: não tem negócio de dons espirituais, isso já passou, agora nós temos Bíblia escrita, não precisa mais de dons espirituais. Havia quem falasse línguas estranhas ainda. Havia quem profetizasse ainda. Havia quem orasse e os demônios eram expulsos ainda. Havia quem orasse e mortos eram ressuscitados ainda. E durante séculos isso se estendeu e a história registrou, ainda que foi desprezada. Mas agora os homens voltam à história. Os doutores, os pesquisadores, eles estão voltando, estão pesquisando de novo e estão encontrando que Jesus Cristo continuou salvando. Jesus Cristo continuou curando. Jesus Cristo continuou libertando. Jesus Cristo está vivo e vive para todos sempre. Glória ao nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Glória a Deus.
Eu quero orar por você nesta manhã, que quer receber o Cristo vivo no seu coração. Talvez você seja uma pessoa que nunca recebeu a Jesus como seu Salvador, e esta manhã você ouviu a palavra de Deus, e esta manhã Deus falou ao seu coração, e você quer receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você esteja conosco aqui neste templo, esteja conosco na internet. Nós queremos, em nome de Jesus, estender o convite a você. Fale com os nossos irmãos que estão na nossa mídia, e eles vão trazer o seu nome, nós vamos orar por você em nome de Jesus, ou talvez essa pessoa esteja ao seu lado. Mas eu quero falar com você também que já recebeu a Jesus como seu Salvador. E nessa manhã Deus tocou no seu coração mais uma vez. Talvez o Jesus do seu coração era o bebezinho de Belém. Um bebezinho que não entende. Um bebezinho que não pode fazer coisa alguma por alguém. Talvez o Cristo do seu coração seja aquele menino, filho do seu José, o carpinteiro lá da Galileia. Apenas uma criança. Uma figura que você aceita de maneira dócil. Talvez o Jesus do seu coração seja aquele Jesus que está dormindo na polpa do barco. E quem sabe, para você, Jesus está dormindo no seu coração. Jesus está vivo. Talvez para você o Jesus esteja crucificado e você sabe que Ele tem feito muita coisa por muita gente, mas você acredita que Ele não pode fazer nada por você. E você não coloca a culpa nele, você coloca a culpa em você mesmo. Mas quando você coloca a culpa em você, você está tirando a culpa daquele que levou a culpa no seu lugar. Ele tomou a tua culpa, Ele tomou os teus pecados, Ele tomou as tuas dores. Talvez você diga, não, mas eu sei, mas é que eu não mereço, é porque eu sou mau, é porque o que eu fiz, o que eu faço, eu não mereço. Escute em nome de Jesus, nenhum de nós merece. A salvação é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Sabe o que é misericórdia? É quando você merece uma punição e você não recebe. Isso é misericórdia. A graça é quando você não merece receber nada e Jesus te dá um favor imerecido. Receba por graça, Jesus. Acorde, entenda nas minhas palavras, por favor. Não diga que eu estou pregando heresia, por favor. Desperta esse Cristo que está no seu coração. Acorda a tua fé nesta manhã. Desperta a tua fé, porque o Senhor Jesus Cristo quer fazer uma obra extraordinária na sua vida. 30 segundos para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, para fazer uma nova aliança com Jesus e ter a empolgação daqueles discípulos. Sabe, irmãos, tem 2 ocasiões na minha vida que eu fiquei assim, bastante coisado. Uma vez foi quando eu estava com a Mabel num país muçulmano, no tempo do Ramadã. E a maneira como eles reverenciavam a Allah, ou reverenciam a Allah, envergonhou meu coração. Quantos de nós não fazemos isso com o Senhor Jesus? Nós não fazemos isso com o Senhor nosso Deus? Mas há 2 anos atrás nós fomos uma consulta médica. O médico ia atender a Mabel, se não me engano, por volta das 11 horas da manhã, e não pôde atender. Não, era 1 hora da tarde. E o escritório, o consultório avisou que ia ser mais tarde, talvez às 4, às 5, o médico estava em cirurgia. Isso se estendeu, foi para as 8 da noite, e finalmente o médico nos atendeu às 9 horas da noite. Quando eu entrei no consultório dele com a Mabel, eu disse, doutor, 9 da noite, o senhor? Ele disse, não, agora são 7 da manhã para mim. Sabe que horas nós saímos do consultório dele? Às 4:30 da manhã. Eu nunca vi um médico tão empolgado com a medicina. Eu nunca vi alguém falando daquilo que ele faz, das suas cirurgias, mostrando vídeos, mostrando fotos, mostrando as coisas, dizendo, olha, eu vou fazer isso, é assim, a dona Mabel precisa disso, e daquilo, e nós vamos fazer assim, e assim, assim. Ele falava e todo empolgado. E eu disse, meu Deus, se cada um de nós fosse empolgado assim com o Evangelho,
Se cada um de nós recebesse pelo menos uma pequena fagulha dessa empolgação, para poder sair por essas portas hoje, dizendo para todas as pessoas: Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Faça um teste quando você for almoçar hoje. Se você for a um restaurante, diga para o garçom, para a garçonete: Ele está vivo. Ele fala: quem está vivo? Abriu a porta, manda bala. Prega Jesus em nome de Jesus. Fala do amor de Jesus. A porta está aberta, saia. Você não sabe, hoje é domingo de Páscoa. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Nós vivemos porque Ele está vivo. Nós andamos porque Ele está vivo. Nós temos vida porque Ele está vivo. Nós temos alegria porque Ele está vivo. Nós temos esperança porque Ele está vivo. Ele está vivo, Ele está vivo. Nós temos família porque Ele está vivo. Nós temos casa porque Ele está vivo. Nós temos a esperança da glória. Um dia nós vamos morar no céu. Nós vamos ouvir o som da trombeta de Deus e a voz do arcanjo. Jesus está voltando. Ele está vivo e está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia. Desperta a tua fé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. 30 segundos. Glória a Jesus. Nesta manhã, Ele está vivo, Ele vai te curar. Ele está vivo, Ele vai te curar. Ele está vivo, Ele vai te curar. Aleluia. Jesus te cura nesta manhã. Jesus te liberta nesta manhã. Jesus está aqui para realizar a obra na sua vida. Venha em nome do Senhor Jesus. Você sabe do que Jesus está falando ao seu coração. Você sabe do que Ele te liberta. Você sabe do que Ele te cura. Você sabe, Ele cura as feridas da alma. Vem aqui, em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Falta você. O nome de Jesus é cura. O nome de Jesus é vida. Oh, o nome de Jesus é poder. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Sua mão, vamos orar em nome de Jesus. Quebra as cadeias, brilha nas trevas. Jesus, glória a Deus. Oremos. Querido Jesus, eu sei, Pai, que a Tua presença está neste lugar, Senhor Altíssimo. Por onde o Senhor passa, milagres acontecem. Essa manhã, Senhor meu Deus, fomos tocados pela Tua presença, ao ouvir a voz do Teu Espírito Santo aos nossos corações. E
eu quero te agradecer, Senhor meu Deus, porque a tua voz fala com convicção. Ela sara, Senhor meu Deus, as feridas da alma. E eu sei, meu Pai, que nessa manhã o teu poder está nesse lugar, Senhor. Nós oramos intercedendo, Pai querido e amado, orando, Senhor meu Deus, por cura, Senhor, pedindo que o Senhor possa sarar as feridas, pedindo, Senhor meu Deus, que nessa manhã a nossa alma possa acordar, Senhor meu Deus, para a realidade que o Senhor é das nossas vidas e está conosco. Em nome de Jesus, meu Deus, eu clamo, Senhor meu Deus, para que nessa manhã o Senhor também ressuscite naqueles corações, Pai, que já são frios, aqueles que são mortos, aqueles corações de pedras, aqueles que não mais, Senhor meu Deus, têm gozo da alma pela tua presença e pelo fato que o Senhor vive. Nessa manhã, Jesus, eu peço que o Senhor possa fazer o sobrenatural no nosso meio, querido Mestre, e que nossas vidas sejam tocadas de uma forma genuína, verdadeira, Senhor meu Deus, e que cause mudança e transformação para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Receba a nossa sincera gratidão, Senhor meu Deus, em forma de adoração, Senhor meu Deus, reconhecendo o Senhor como dono, Senhor das nossas vidas. Jesus, continua conosco, Senhor meu Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Nós oramos no precioso e santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você está agradecido ao Senhor, levante a sua voz de adoração ao Senhor. Aleluia, toda honra e toda glória ao teu nome, Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, leva-nos em paz para o nosso lar, dá-nos uma tarde feliz e uma semana de vitória na tua casa, e nós te daremos a honra, a glória e o louvor. Guarda o teu povo, livra-nos, Senhor amado e bendito, de todo mal. Ajuda-nos a guardar e a viver tudo quanto da tua parte recebemos hoje neste culto, Senhor, para que o teu nome seja glorificado diante dos homens e o teu reino seja expandido na terra. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. A graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém.